Quando sua parceira é redesignada para um dever novo, ela fica desconfiada. Ela é muito cautelosa em seu trabalho e teme ser redesignada se a colega cometer muitos erros. Quando seu trabalho é devolvido repetidas vezes, impedindo o progresso, ela cai em negatividade. Buscando a verdade e refletindo sobre si mesma, ela descobre a raiz de sua negatividade e seu resguardo. E após perceber as intenções de Deus e praticar a verdade, ela é capaz de cumprir seu dever de forma relaxada e aliviada. Ao trabalhar com design artístico na igreja, inicialmente eu tive algumas dificuldades, mas confiando em Deus e cooperando com os irmãos, meu desempenho melhorou. Mais tarde, eu soube que a irmã Lisa foi redesignada para um dever novo, porque seus projetos estavam cheios de erros e sempre tinham que ser refeitos. Apesar da comunhão e apoio frequentes dos irmãos, ela não melhorou, o que impactou o trabalho da igreja. Quando Lisa foi transferida, eu disse a mim mesma que eu precisava ser mais cautelosa no meu trabalho e evitar erros. Se eu cometesse erros e provasse ser inapta para o trabalho, eu seria redesignada. Eu sempre trabalhei como designer na igreja e não tinha outras habilidades. E se eu não pudesse cumprir outros deveres, eu ainda poderia ser salva. Depois disso, eu fornecia 3 versões para cada design. Mas todas eram grosseiras demais e praticamente inúteis. Você precisava prover muitas versões? Na verdade, 2 versões bastam, mas tentava ser esperta, achando que se eu lhes desse várias versões, era provável que aceitassem uma delas. Como resultado, quanto mais cautelosa, mais eu errava nos designs. A líder me lembrou que eu deveria ser mais diligente no trabalho. Tinha que investir tempo para garantir a qualidade e não agir sem me envolver. Quando a líder me disse isso, eu não refleti sobre meus problemas, nem analisei as aberrações no meu trabalho. Eu só temi que ela me achasse inapta para o trabalho e que me redesignasse. Mais tarde, tive ainda mais medo de errar nos designs. Às vezes, quando eu não concordava com outras sugestões dos irmãos, eu queria discutir com eles sobre como fazer um trabalho melhor. Mas achava que, se eu abrisse a boca, as pessoas pensariam que eu era superficial e não queria fazer revisões. Se eu passasse uma impressão ruim, eu estaria prestes a ser redesignada. Eu precisava ser mais cautelosa e mostrar que eu podia aceitar sugestões e que era diligente e responsável. Por isso eu ficava de boca fechada. Resguardar-se e não buscar quando surgem problemas atrasa o trabalho. Correto. Naquele período, quanto mais eu temia ser redesignada, mais eu errava. Um design foi devolvido várias vezes e atrasou o nosso trabalho. Eu só conseguia produzir 1/4 da minha produção semanal normal. Quando a líder de equipe viu que meu desempenho estava ruim, ela lidou comigo e disse: "Recentemente, seus designs têm ficado abaixo do padrão. Sempre são devolvidos e você é ineficiente. Você está se concentrando em seu trabalho ou não? Qual é o problema? Você já refletiu?" A crítica da líder de equipe foi um golpe duro. Percebi que eu estava atrasando o progresso do nosso trabalho. E agora fui exposta e todos podiam ver quem eu realmente era. Parecia que eu seria redesignada em vista dos problemas que eu estava tendo. Fiquei deprimida e não conseguia me motivar no trabalho. Eu estava esperando o dia em que a líder viria e me diria que eu seria redesignada. Você estava num estado precário. E como reverteu as coisas? Pedi ajuda a Deus em oração e busca. Porque eu sempre temia cometer erros e ser redesignada. Aí vi estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: um anticristo acha que ser abençoado é maior que os próprios céus, maior que a vida, mais importante do que buscar a verdade, mudança de caráter
ou a salvação pessoal, e mais importante do que cumprir bem seu dever e ser um ser criado que está à altura do padrão. Ele pensa que ser um ser criado que está à altura do padrão, cumprir bem o dever e ser salvo são coisas insignificantes que mal merecem ser mencionadas, enquanto ganhar bênçãos é a única coisa em toda a sua vida que nunca deve ser esquecida. Não importa o que encontre, seja grande, seja pequeno, ele relaciona isso a ser abençoado por Deus e é incrivelmente cauteloso e atento, e sempre deixa uma rota de fuga aberta para si. Assim, quando seu dever for ajustado, se for uma promoção, o anticristo pensará que tem esperança de ser abençoado. Se for um rebaixamento, de líder de equipe para assistente de líder de equipe, ou de assistente de líder de equipe para membro regular do grupo, ou se não tiverem nenhum dever, ele achará que isso é um grande problema e acreditará que sua esperança de ganhar bênçãos é minúscula. Que tipo de perspectiva é essa? É uma perspectiva adequada? De forma alguma. Essa opinião é absurda. Se alguém ganha ou não a aprovação de Deus, não se baseia em que dever ele desempenha, mas em se ele possui a verdade, se ele obedece a Deus genuinamente e se ele é leal. Essas são as coisas mais importantes. Durante o período da salvação de Deus para a humanidade, as pessoas precisam sofrer muitas provações, especialmente no desempenho do dever. Elas precisam passar por muitos fracassos e contratempos, mas no fim, se elas entenderam a verdade e tiverem obediência genuína a Deus, elas serão alguém que tenha a aprovação de Deus. Na questão de serem transferidos em seu dever, pode-se ver que os anticristos não entendem a verdade e que eles não têm nenhuma capacidade de receber a verdade. A julgar pela atitude e a perspectiva de um anticristo em relação a uma mudança em seu dever, onde está o problema? O problema aqui é grande? Seu maior erro é que ele não deveria vincular uma mudança no dever a receber bênçãos. Isso é algo que definitivamente ele não deveria fazer. Na verdade, não existe conexão entre os dois. Mas já que o coração do anticristo está cheio de desejos de ser abençoado, não importa que dever ele cumpra, ele o conecta e relaciona a se ele será abençoado ou não. Assim, ele é incapaz de cumprir seu dever corretamente e só pode ser exposto e expulso. Isso é culpa dele. Ele iniciou essa senda desesperada por conta própria. Amém. Amém. Essas palavras expunham como os anticristos têm um caráter maligno e um entendimento absurdo da verdade. Eles veem algo comum como uma transferência através das lentes, de ganhar ou perder bênçãos. E temem que, se eles forem redesignados, perderão seu destino final. Portanto, eles fazem tudo o que podem para garantir o seu futuro. Certo. Ponderando sobre as palavras de Deus, eu refleti sobre mim. Meu comportamento era semelhante ao de um anticristo. Eu via meu dever em termos de ganhar bênçãos e temia que, se eu fosse redesignada, perderia minha chance de ser salva. Quando soube que Lisa foi redesignada, eu temi que eu também fosse redesignada. Eu via meu dever como minha égide e pensava que, se eu o perdesse, eu não alcançaria a salvação. Depois disso, tornei-me calculista e passei a fornecer várias versões de cada design para que nem todos fossem rejeitados. Mas deixei de me concentrar em melhorar a qualidade deles, e daí cada vez mais problemas surgiram no meu trabalho. E o número de designs aprovados despencou.
Eu me tornei mais reticente em minhas interações com os irmãos e não me abria para discutir minhas ideias com eles, temendo que achassem que eu não aceitava suas sugestões e me dessem uma nota ruim, o que causaria minha transferência. Eu era sempre cautelosa com os irmãos e apresentava uma fachada falsa. Já que eu sempre me preocupava com ganhar bênçãos, eu não me concentrava no trabalho e não me importava com analisar meus problemas nem com buscar a verdade e os princípios. Como resultado, eu cometi erro atrás de erro, fiquei ineficiente e atrasei nosso trabalho. Também fiquei cada vez mais deprimida. Depois de ser tratada e podada pela líder, eu não me importei de refletir sobre mim mesma, mas me tornei negativa. Eu pensei, é meu fim. A líder acha que não sou diligente no dever e que sempre cometo erros. Certamente serei redesignada. Eu caí em negatividade, joguei a toalha e fiquei desmotivada no dever. Deus me concedeu a oportunidade de cumprir o dever, para que eu buscasse a verdade, trabalhasse de acordo com os princípios e fosse capaz de alcançar sua salvação. Mas eu não trilhava a senda certa. Eu não dava importância a buscar a verdade e a agir de acordo com os princípios. Sempre que surgia um problema, eu só temia que eu fosse redesignada e perdesse minha chance de ganhar bênçãos. Eu via meu dever como um meio de ganhar bênçãos. Eu achava que, desde que não errasse no dever e não fosse redesignada, eu poderia alcançar a salvação facilmente e entrar no reino dos céus quando a obra de Deus fosse concluída. Vi que eu só cumpria o dever para alcançar bênçãos. Eu via o dever como um colete salva-vidas, usando e enganando a Deus. Tudo isso fazia com que Deus me desprezasse. Eu me senti culpada e arrependida, e orei a Deus pronta para me arrepender. Eu me identifico totalmente com sua comunhão. Eu também sempre temo errar e ser transferida de dever, porque me preocupo com minhas perspectivas futuras. Adotar esse tipo de ideia em meu dever só é uma forma de negociar com Deus. Minha motivação está errada. Correto. Mais tarde, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: digam-me, se alguém que cometeu um erro é capaz de entendimento verdadeiro e está disposto a se arrepender, a casa de Deus não lhe daria essa chance? Agora que o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus se aproxima do fim, existem muitos deveres que precisam ser cumpridos. Mas se as pessoas não tiverem consciência nem razão e forem negligentes no trabalho, se ganharem uma oportunidade de desempenhar um dever, mas não souberem valorizá-la, não buscarem a verdade nem um pouco, permitindo que o tempo ideal passe, então elas serão reveladas. Se você for consistentemente descuidado e superficial no desempenho do dever, e não se submeter de modo algum quando for confrontado com poda e tratamento, a casa de Deus ainda usará você para desempenhar um dever? Na casa de Deus é a verdade que reina, não Satanás. Deus tem a última palavra em tudo. É Ele que está fazendo a obra de salvar o homem. É Ele que governa sobre tudo. A análise que você faz do que é certo e errado é desnecessária. Cabe a você apenas ouvir e obedecer. Quando se deparar com poda e tratamento, você deve aceitar a verdade e ser capaz de corrigir seus erros. Se o fizer, a casa de Deus não o privará de sua posição para desempenhar um dever. Se você sempre tiver medo de ser expulso, sempre inventar desculpas, sempre se justificar, isso é um problema. Se você deixar que os outros vejam que você não aceita a verdade nem um pouco e que você é impenetrável pela razão, você estará encrencado. A igreja será obrigada a lidar com você.
Os anticristos guardam essas coisas no fundo do coração e secretamente admoestam a si mesmos. A cautela é a mãe da segurança. O prego que se destaca é martelado, e estar no topo é solitário. Eles não acreditam que as palavras de Deus são a verdade, e não acreditam que seu caráter é justo e santo. Eles veem tudo por meio de noções e imaginações humanas e abordam o trabalho de Deus com perspectivas e pensamentos humanos e com malícia humana, empregando a lógica e o raciocínio de Satanás para delinear o caráter, a identidade e a essência de Deus. Obviamente, os anticristos não só não aceitam nem reconhecem o caráter, a identidade e a essência de Deus, mas também estão cheios de noções, resistência e rebeldia contra Deus, e não têm um pingo de conhecimento real sobre ele. A definição dos anticristos da obra, do caráter de Deus e do amor de Deus é um ponto de interrogação, dúvida. Eles estão cheios de ceticismo e negação e difamação para com essas coisas. O que então fazem com sua identidade? O caráter de Deus representa sua identidade. Sendo esse o modo com que consideram o caráter de Deus, essa consideração que eles têm pela identidade de Deus é óbvia, negação direta. Essa é a essência dos anticristos. Amém. Amém. Isso mostra como os anticristos não acreditam que as palavras de Deus são a verdade e nunca veem as coisas à luz de suas palavras. Em vez disso, avaliam tudo em termos de sua lógica traiçoeira e satânica. Seu caráter é muito maligno. Sim. No meu caso, à luz das palavras de Deus, percebi que meu jeito de ver as coisas era igual ao dos anticristos. Quando Lisa foi transferida, eu não vi isso em termos da verdade e dos princípios, mas adotei a ideia satânica de a cautela é a mãe da segurança. E achei que seria melhor se eu fosse mais cautelosa e não cometesse nenhum erro. Se eu errasse demais e fosse redesignada, eu achava que seria exposta e também expulsa. Quando cumpria meu dever, eu até relutava em expressar meus pensamentos durante as conversas com os irmãos. E não me abria nem comunicava minhas ideias, temendo que se eu dissesse ou fizesse algo errado, eu seria redesignada. Quando a líder lidou comigo e me lembrou que eu devia ser diligente, eu fiquei cautelosa, achando que ser tratada era um sinal certo de que eu seria redesignada e perderia minha chance de alcançar a salvação. Percebi que sou crente há anos e li muitas das palavras de Deus. Mas eu não busquei a verdade nem via as coisas conforme as palavras de Deus. Em vez disso, eu julgava a obra de Deus usando a lógica e crenças satânicas, achando que Deus era igual aos líderes do mundo que careciam de justiça e imparcialidade. No dever, eu achava que vivia no fio da navalha e podia ser exposta, expulsa e não ter a chance de me arrepender se eu fizesse ou dissesse qualquer coisa errada. Em minhas crenças, eu estava negando a justiça de Deus e blasfemando contra ele. Sim. Na igreja, Deus e a verdade detêm poder. Sim. Expulsar e redesignar pessoas sempre é feito conforme os princípios. A igreja jamais condenará nem expulsará pessoas com base em um incidente isolado, mas com base na atitude dela em relação à verdade, em sua conduta geral e sua natureza e substância. Correto. Lisa sempre agia sem se envolver em seu dever, o que prejudicava o trabalho da igreja. Os irmãos lhe comunicaram a verdade e a apoiaram, expuseram e trataram, porém ela não mostrou sinal de arrependimento, e no fim foi redesignada. Além disso, o fato de ser redesignada não significava bem que ela seria expulsa. Se ela refletisse sobre si mesma, buscasse a verdade e se arrependesse, e se transformasse, ela teria a oportunidade de alcançar a verdade e a salvação de Deus. Correto. Mas se ela não se arrependesse nem aceitasse a verdade, após receber comunhão, apoio e tratamento várias vezes,
então ela seria exposta e expulsa. Sim. A igreja redesigna pessoas conforme os princípios. Se alguém cometer uma transgressão, Deus lhe dará outra chance se ele se arrepender. Deus salva as pessoas na maior medida possível. Certo. Eu me lembrei de como Deus lidou com Nínive. Quando Deus percebeu a corrupção, o mal e o pecado do povo de Nínive, ele enviou Jonas para alertá-los e lhes deu 40 dias para se arrependerem. O povo de Nínive se vestiu de pano de saco e se arrependeu de verdade. Deus viu sua sinceridade e perdoou seus pecados. Essa história mostra como nem todos que transgridem são expulsos. Deus vê se as pessoas se arrependem e são sinceras. Eu não buscava a verdade nem via essa questão de acordo com as palavras de Deus, mas optava por adotar uma atitude cautelosa e equivocada. Eu estava resistindo e lutando contra Deus. E se eu não me arrependesse, eu seria exposta e expulsa. Mais tarde, outras palavras de Deus me deram uma ideia melhor das suas intenções. Algumas pessoas acabarão por dizer: tenho feito tanto trabalho por ti e fui diligente nos meus esforços. Não podes me deixar entrar no céu para comer o fruto da vida? Você deve saber que tipo de pessoa eu desejo. A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite macular o solo santo. Ainda que possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, se você ainda é deploravelmente imundo, será intolerável para a lei do céu que você deseje entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, eu nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. É uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Você deve buscar a vida. Hoje, os que serão tornados perfeitos são do mesmo tipo que Pedro. São aqueles que procuram mudanças em seu próprio caráter e que se dispõem a dar testemunho de Deus e a cumprir seu dever como criaturas de Deus. Somente pessoas como essas serão tornadas perfeitas. Se você só busca recompensas e não procura mudar seu próprio caráter de vida, então todos os seus esforços serão inúteis. Essa é uma verdade inalterável. O cumprimento do dever do homem é a realização de tudo o que é inerente ao homem, isto é, do que lhe é possível. É aí que o seu dever é cumprido. Os defeitos do homem durante seu serviço são reduzidos gradualmente, por meio da experiência progressiva e do processo de submeter-se ao julgamento. Eles não impedem nem afetam o dever do homem. Os que param de servir ou cedem e retrocedem por medo de que possa haver inconvenientes em seu serviço são os mais covardes de todos. Amém. Amém. Ao ponderar as palavras de Deus, eu percebi que Deus determina o destino das pessoas não com base em seu dever, enquanto sofreram ou enquanto capital acumularam, e sim com base em se elas são leais em seu dever, se submetem a Deus, têm um testemunho de praticar a verdade e se alcançaram a transformação do seu caráter. Além disso, todas as exigências de Deus às pessoas em seus deveres são práticas. Sim. Ele não exige que as pessoas alcancem perfeição. Apenas que elas usem suas habilidades em seu dever, se esforcem ao máximo e não hajam sem se envolver nem sejam escorregadias. Fazer assim satisfaz a Deus. Sim. Pensei em como, embora algumas pessoas sempre cumpram seus deveres, sem cometer nenhum erro grave, nem serem tratadas ou podadas, elas não buscam a verdade. São irresponsáveis nos deveres e não obtêm resultados em longo prazo. No fim, tais pessoas são expostas e expulsas. E em casos sérios, podem até ser removidas da igreja. Sim. Mas alguns irmãos revelam caracteres corruptos em seus deveres. Ou certas aberrações aparecem em seu trabalho porque eles não entendem os princípios e por isso são podados. Mas eles focam a autorreflexão, buscam a verdade para resolver seus caracteres corruptos, analisam seus erros, buscam os princípios da verdade. E no fim, seu desempenho melhora e eles progridem na vida. Sim. Esses fatos me mostraram que alcançar a salvação não tem nada a ver com que dever alguém cumpre.
A coisa mais importante é que, durante o dever, a pessoa se concentre em buscar e praticar a verdade, para agir conforme os princípios. Só essa é a senda certa. Sim. Pensei em como, por fora, eu parecia cumprir meu dever. Mas quando fui exposta e fracassei, minha reação foi só preocupação. Eu nunca busquei a verdade para resolver meus problemas. Percebi que estava numa situação precária. E apressei-me para vir para diante de Deus para refletir. Por que eu sempre cometia erros e era negligente no dever? E por que eu era ineficiente? No fim, eu percebi que eu não valorizava minha parceria com os irmãos. Se antes de iniciar meu design, eu fosse capaz de comunicar meu raciocínio aos outros, alcançar um consenso e escolher uma direção do design baseada nos princípios, eu teria tido uma ideia mais clara e teria evitado que meu trabalho fosse devolvido e que o progresso fosse atrasado. Sim. Verdade. Além disso, eu não busquei melhorar no dever e me contentei com meu nível atual. Eu não me concentrei em analisar meus problemas, no trabalho que fazia, buscando os princípios e identificando áreas para um estudo contínuo. Assim, alguns problemas continuaram aparecendo e a qualidade do meu design ficou comprometida. Refletindo sobre tudo isso, finalmente percebi quantos problemas existiam em minha abordagem ao trabalho. A líder de equipe só apontou os problemas e me ajudou para que eu os reconhecesse e os corrigisse. Mas em vez disso, eu pisava em ovos com meus irmãos. E deixei de reconhecer meus problemas e fiquei negativa. Eu estava sendo insensata. Eu me senti tão arrependida e culpada que decidi resolver meus problemas o quanto antes. A partir daquilo que você compartilhou sobre o que aprendeu, percebi que é normal fracassar e ser exposta. Devemos passar por isso para nos conhecer e alcançar certo padrão no dever. Se tivermos medo de cometer erros e recusarmos nossos deveres, não obteremos a verdade. Correto. Aí li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: se alguém tem o coração aberto, ele é uma pessoa honesta. Isso significa que ele abriu o coração e o espírito completamente para Deus, sem nada a esconder e nada de que se esconder. Ele entregou e mostrou o coração completamente a Deus, o que significa que ele lhe deu todo o seu eu. Será que ele ainda se alienará de Deus? Não, não se alienará. Desse jeito, é fácil para ele se submeter a Deus. Se Deus disser que ele é enganoso, ele o admitirá. Se Deus disser que ele é arrogante e presunçoso, ele admitirá isso também. E ele não só admitirá essas coisas e se contentará com isso. Ele é capaz de se arrepender, de se dedicar aos princípios da verdade e de reconhecer seus erros e corrigi-los. Antes que se dê conta, ele terá corrigido muitos dos seus hábitos errôneos e se tornará cada vez menos enganoso, trapaceiro, negligente e superficial. Quanto mais tempo ele viver dessa forma, mais aberto e honrável ele se tornará e mais se aproximará do objetivo de se tornar uma pessoa honesta. Isso é o que significa viver na luz. Aqueles que vivem na luz são capazes de aceitar o escrutínio de Deus? Eles conseguem ainda esconder de Deus o coração? Eles ainda têm segredos que não podem contar a Deus? Eles ainda têm algum truquezinho suspeito em suas mangas? Não têm. Eles abriram o coração completamente para Deus e não escondem absolutamente nada. Eles conseguem confiar em Deus, comunicar-se com Ele sobre qualquer coisa e permitir que Ele saiba tudo. Não há nada que não contem a Deus e nada que não mostrem a Ele. Quando as pessoas são capazes de alcançar esse nível de abertura, sua vida se torna fácil
livre e aliviada. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que é preciso ter uma atitude honesta para cumprir bem um dever. O aspecto mais valioso de uma pessoa honesta é sua capacidade de aceitar a verdade e o escrutínio de Deus. Não importa como experimente o fracasso, ela reconhecerá suas deficiências, refletirá sobre si mesma e corrigirá os erros em seu trabalho. Certo. Tal pessoa alcançará o esclarecimento e a orientação de Deus, e seus resultados no dever sempre melhoram. Quando as pessoas começam a investir energia na senda certa, elas melhoram. E todos os medos e preocupações desaparecem naturalmente. Graças a Deus. Ao entendermos a vontade de Deus, uma senda de prática se abre. Certo. Depois de entender a vontade de Deus, eu pratiquei desse jeito no dever. Então, quando fui parceira de Alicia num design, meu esboço foi devolvido porque eu não entendi o princípio. E voltei a temer que se eu cometesse erros, eu fosse transferida. Mas assim que me senti desse jeito, eu percebi que eu estava de novo pensando em minhas perspectivas futuras. E então orei a Deus e me dispus a não me proteger contra Deus, a assumir a perspectiva correta sobre minhas inadequações e a buscar os princípios nos quais eu deveria entrar. Depois, eu me abri com Alicia sobre meu estado. E ela não me repreendeu e comunicou-me algumas das sendas específicas para implementar minhas deficiências. Meus designs melhoraram muito. E esse problema ocorreu no meu trabalho com uma frequência muito menor. Quando eu assumi uma abordagem positiva para a entrada, eu fiquei muito menos cautelosa em relação a Deus. Parei de me preocupar com uma transferência e fui capaz de me concentrar em buscar a verdade e em refletir sobre mim. Com o tempo, eu progredi no dever e cometi cada vez menos erros. E ganhei muito na minha entrada na vida. E me senti em paz e à vontade. Graças a Deus. Graças a Deus. Corrigir nossas motivações em